Me responde com sinceridade. Você já gritou com seu filho e se sentiu culpada depois? Prometeu que não ia fazer de novo e no dia seguinte repetiu de novo. E aí vem o peso e aquela frase: eu não queria ser essa mãe. Eu também já passei por isso, principalmente naquelas situações em que eu tinha que falar 1, 2, 3 vezes. E aí não conseguia me controlar e explodia e gritava. E me sentia muito mal depois. Mas aí eu percebi que não era por falta de amor, era por falta de estratégia, de saber o que fazer naquela situação. Eu sou Renata Santos, educadora parental, e já te convido a se inscrever no canal, porque aqui você aprende a educar de forma leve e gentil, sem perder o controle. O problema não é a birra. A questão é como você reage diante daquela situação. E aí a gente acaba entrando num ciclo que a gente não consegue lidar com o que está acontecendo com os nossos filhos. E como que funciona esse ciclo de repetição? A criança se frustra, você quer resolver rápido. Aí você insiste. Você não insiste para que ela pare o comportamento que ela está tendo. Daí acontece o quê? Você perde a paciência. Perdeu a paciência é grito, é castigo, às vezes até bater. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai reagir mais. Ela vai continuar com aquele comportamento ainda mais desafiador. E depois de você ter feito aquela questão da perda da sua paciência, você se sente culpado. Aí você promete que não vai fazer de novo. E no outro dia você está lá. A criança se frustra e o ciclo fica um ciclo sem fim. Porque você não tem as ferramentas corretas para lidar com esse comportamento. Deixa eu te explicar uma coisa. O seu filho, diante de um comportamento desafiador, de uma birra, ele não está ali para te provocar. Ele não quer te desafiar. Ele não sabe lidar com o que está acontecendo dentro do corpo dele. O cérebro dele está em desenvolvimento. Ele não sabe lidar com as emoções. É muito difícil para uma criança, principalmente pequena, expressar. O corpinho dela todo expressa. E é por isso que ela se joga no chão, e é por isso que ela grita, e é por isso que ela chora. Às vezes, até na reação rápida, tenta bater. E o adulto que não está emocionalmente regulado, que não consegue entender o que essa criança está tentando mostrar, reage de forma agressiva. E é onde dá os maiores conflitos, porque castigar, bater, não educa. Muito pelo contrário, só mostra para essa criança que ela não pode sentir, que ela não tem espaço para sentir. Na verdade, a criança só precisa de acolhimento nesse momento. E qual o erro mais comum que o adulto comete diante do comportamento desafiador, diante da birra? Fala demais. Fala, argumenta, fala, a criança não absorve. Repete várias vezes a mesma coisa. A criança vai entender que na última vez que ele falar, talvez eu entenda. E o mais importante de todos, ameaça e não cumpre. Você perde a autoridade. O que é essa ameaçar e não cumprir? Se você não parar, eu vou tirar o seu videogame. Se você não parar, você vai ficar de castigo sem o brinquedo. Essa criança sabe que você não vai cumprir. Então, você perde a autoridade diante disso. Inclusive, eu vou deixar no link da descrição aqui desse vídeo, um vídeo onde eu falo sobre consequência e castigo, para você entender a diferença. Lembrando que você não precisa ser a mãe perfeita, o pai perfeito, mas você precisa de uma estratégia e de ferramentas que te ajudam a entender o comportamento do seu filho, porque senão você vai reagir sem pensar, sem analisar a forma como você pode lidar com aquela situação. Então, como aqui no canal eu gosto de colocar na prática, eu vou deixar aqui um mini guia prático para você entender o que fazer no comportamento do seu filho. Primeiro, você vai observar o que está acontecendo,
Se for necessário, você vai tirar a criança do ambiente, né? Não vai chamar a atenção dela e tentar resolver no meio do caos. Você vai baixar na altura do seu filho, você vai olhar nos olhos dele e vai se acalmar. Quando você mostra que você está calma, você passa essa segurança para ele. É claro que a gente tem que tomar cuidado com questões de agressões, né? De repente, se ele estiver num estresse muito alto, você não vai deixar a criança te bater. Você vai controlar, você vai acalmar. Mas para isso você precisa estar calma. Outro ponto importante: baixe o tom da sua voz. Se a criança está gritando, você pode falar mais baixo. E você pode até usar assim: eu não estou conseguindo entender porque você está gritando, a mamãe não está ou entendendo. Você consegue falar mais baixo, mais devagar? Aí eu vou conseguir te ajudar, meu amor. Você baixa o seu tom de voz e você sustenta aquilo que você vai falar. Você sustenta o seu limite. Se você for dar uma consequência para o seu filho, sustente essa consequência, porque ele vai provavelmente disputar ali o poder com você. Você precisa manter essa consequência. Então vamos lá. Se for necessário, tire a criança do ambiente, se abaixe na altura dela, se acalme para poder acalmar, passe essa segurança para o seu filho, baixe o tom de voz e sustente o seu limite, sustente o que você falar, por exemplo, se você for dar a consequência, sustente. Esses pontos são importantes para você entender como contornar essa situação e trazer o seu filho para perto de você, gerando essa conexão. Vamos a um exemplo prático, certo? Uma situação no qual você precisou tirar o seu filho do parquinho, que acontece muito, né? A criança fica muito brava, às vezes não quer ir embora. Mesmo você usando aquela técnica do 10 minutos agora a gente vai, 5 minutos a gente vai, às vezes não funciona. A criança ela quer ficar mais, ela não compreende. Então ela se irrita, ela começa a gritar, dependendo da criança te joga no chão, tenta, né, até ir para cima de você. Você vai usar as técnicas que eu te ensinei e você vai manter a sua firmeza. Você vai dizer, você pode até ficar bravo, você tem até o direito de ficar bravo, meu filho, mas isso não vai mudar, nós vamos embora agora. E aí você mantém sua firmeza. E aí se você precisar repetir de novo, você vai repetir, eu entendi que você quer ficar mais, não é possível, agora a gente precisa ir embora. E pegue ele no colo, se for necessário, pela mão, e leve até o carro, leve até onde você precisa levar para poder ir embora. O que não pode acontecer é, nesse espernear do seu filho, você continuar cedendo, porque daí ele vai entender que quando ele quiser ir embora, ele vai gritar e você vai ceder, e aí você não consegue manter a firmeza. Então, por isso que eu repito, sustentar é muito importante, sustentar o limite. Deixa eu te falar de uma coisa importante. Só assistir o vídeo não vai mudar o seu dia a dia. Você precisa de ferramentas práticas para saber como lidar com as situações dentro da sua casa com o comportamento dos seus filhos. Foi por isso que eu elaborei um guia de 10 passos para acabar com o grito e as birras do seu filho. Um guia prático, com ferramentas práticas e fáceis para você conseguir lidar com os comportamentos. Ferramentas que eu aplico na minha casa com a minha filha e sei que funciona. Por isso, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer o guia, para você se aprofundar nesse conhecimento. Lembre-se, fortalecer você é fortalecer a sua criança. Se você gostou desse vídeo, já aproveita para compartilhar com uma mamãe que também precisa dessas dicas. E, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, também pode seguir lá no Instagram. Até o próximo vídeo.